Olá! O vídeo de hoje dá início a uma playlist que será criada sobre as grandes síndromes geriátricas, definidas como um conjunto de sinais e sintomas resultantes de uma série de doenças prevalentes nas pessoas com 65 anos ou mais, apresentando manifestações atípicas, subdiagnosticadas e nem sempre controladas, capazes de originar a perda da capacidade funcional. As mais conhecidas dessas síndromes são as 7 Is: insuficiência cognitiva, instabilidade postural e queda, imobilidade, incontinência urinária, iatrogenia, insuficiência da comunicação e insuficiência familiar. Nesse vídeo serão abordadas duas das síndromes que estão inteiramente interligadas, sendo elas a estabilidade postural e a imobilidade. Vamos conhecê-las? Estabilidade postural é a perda de reflexos posturais que alteram diretamente as funções de equilíbrio e de marcha, aumentando as chances de queda. O equilíbrio, ele envolve a recepção, a integração de estímulos sensoriais, o planejamento e a execução de movimentos para controlar o centro de gravidade sobre a base de suporte. Qualquer situação responsável por restrição da mobilidade, como por exemplo, repouso no leito, doença aguda e hospitalização, colaboram para a instalação da estabilidade. Além disso, favorece a imobilidade, gerando um ciclo vicioso. Entre as principais complicações que envolvem a temática, temos o declínio funcional, queda e o medo de cair, fraturas envolvendo principalmente lesões de parte mole, o TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, e a imobilidade. A estabilidade postural pode indicar fragilidade ou risco de fragilização. São medidas ou ações que podem preveni-las. Realizar atividade física, revisar a prescrição de medicamentos, órteses e próteses, pesquisar sistematicamente casos de hipotensão ortostática, estimular a marcha com segurança, avaliar a medicação de uso contínuo, pois algumas podem induzir a quadros de parkinsonismos e ocasionar mais instabilidade e queda, além de orientar contra os riscos ambientais. Dentre dessas ações, o estímulo à prática de atividade física diária é de suma importância, pois os benefícios dessa atividade no processo de envelhecimento é um consenso na literatura atual, proporcionando o aumento da força da pressão palmar, a força dos membros inferiores, mobilidade, performance física, massa muscular, equilíbrio, velocidade da marcha e aumento do comprimento do passo. A consequência mais temível da estabilidade postural são as quedas, por levar ao aparecimento de incapacidade, de diminuição da qualidade de vida, do medo de cair, da institucionalização e do aumento da mortalidade. Vamos compreender mais um pouco sobre quedas? Compreender comigo um pouco mais sobre as quedas? Bom, as quedas, elas são um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil. São provocadas por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em danos. As queixas de desequilíbrio, elas aumentam com o avançar da idade, deixando a pessoa idosa mais propensa à queda e à redução da capacidade funcional. Elas associam-se ao funcionamento harmonioso da visão, audição, cognição, atenção, coordenação, sensibilidade e força dos membros, podendo ser afetados pelo envelhecimento e por doenças ou tratamentos que comprometem a força e a coordenação motora. Quando vivencia um episódio de queda, pode ser comum que a pessoa idosa venha a desenvolver pitofobia, que corresponde ao medo de cair. A consequência mais comum das quedas é o medo de cair novamente e as suas sequelas, o que vai impedir a pessoa idosa de deambular, causando déficit na mobilidade, aumentando a sua instabilidade postural e gerando um ciclo vicioso. A pitofobia ela é mais comum em mulheres longevas com histórico de quedas em condição de imobilidade e fragilidade. Dada essa realidade, podemos observar que a pessoa idosa que cai, ela tende a ficar mais restrita, sair menos de casa e ainda mover-se menos em ambiente domiciliar, o que amplia sua imobilidade, colaborando com a piora da instabilidade e o isolamento social, podendo impactar significativamente na capacidade cognitiva, gerando uma sensação de inutilidade e vazio. Dessa forma, identificar os fatores de risco para quedas entre pessoas idosas é uma etapa de prevenção, visto que é possível minimizar a ocorrência quando se conhece os principais fatores desencadeantes e, a partir disso, contribui para uma adoção de medidas mais pertinentes. Fatores de risco para quedas estão os fatores intrínsecos, que são aquelas alterações próprias do indivíduo. Entre eles, podemos destacar as doenças como osteoporose e Parkinson, a redução da acuidade visual e auditiva, as alterações de marcha com passos curtos, arrastados, bases largas, reflexos mais lentos, fraqueza muscular,
deformidade nos pés, que são as calosidades ou joanetes, e também os efeitos colaterais dos medicamentos. Algumas pessoas idosas muitas vezes usam várias medicações que podem interagir entre si, modificando os efeitos desejados, que são as famosas iatrogenias. Além disso, vale destacar que existem aí também alguns fatores ambientais que podem aumentar o risco de a pessoa idosa cair, que são conhecidos como fatores extrínsecos ao risco de quedas. Então, dentre os principais fatores extrínsecos, pode-se citar aí tapetes soltos, pisos escorregadios que estão escorregadios em decorrência da presença de água ou por estarem muito encerados. Além disso, também a presença de móveis instáveis, como por exemplo a cadeira de balanço, ou camas e sofás muito baixos, chinelos e sapatos com solado escorregadio ou mal adaptados aos pés. E o que é que faz com que esse chinelo ele fique com um solado escorregadio? Aquele chinelo que ele vai estar desgastado. Além disso, a presença de objetos espalhados ou soltos no ambiente que podem fazer com que a pessoa idosa venha a tropeçar. E além de tudo isso, ainda pode-se citar situações de risco, como por exemplo, um idoso subir em escadas, bancos ou cadeiras, ou ainda abaixar-se com dificuldade. Então, este idoso ele está se colocando em uma situação de risco, podendo aí aumentar ainda mais o risco. Então, frente aos fatores intrínsecos e extrínsecos, é muito importante desenvolver estratégias para a redução desses riscos, que perpassam ações de educação em saúde na perspectiva de a pessoa idosa reconhecer as alterações próprias do envelhecimento, os fatores ambientais e comportamentais que conferem o risco, gerando assim mudanças de conduta que contribuam com a maior autonomia e independência dessa pessoa idosa. Então, após as ações de educação em saúde, é oportuno ainda analisar a capacidade de mobilidade da pessoa idosa para que seja possível propor adaptações que resolvam os problemas identificados. E essas adaptações, elas permeiam a reorganização do ambiente domiciliar construído ao longo de toda a vida, tendo por base as expectativas pessoais. Então, por isso, é necessário muita compreensão e cautela ao modificar um ambiente, mesmo que seja aí para a promoção da segurança da pessoa idosa. Dentre as adaptações ambientais que podem ser feitas, é possível sugerir deixar um espaço livre para movimentação no ambiente, deixar objetos úteis ao alcance da pessoa idosa, evitando assim mudanças desnecessárias, retirar tapetes, não encerar o piso, colocar corrimão em degraus, escadas ou rampas, sinalizar desníveis, degraus e portas de vidro e, além de tudo isso, é muito importante usar uma boa iluminação em todos os ambientes de circulação dessas pessoas. Além dessas medidas, vale destacar ainda que a equipe multiprofissional, quando trabalha coletivamente, vai desempenhar um papel muito importante na identificação e no manejo das síndromes geriátricas, ofertando aí um cuidado individualizado e que considere as especificidades de cada pessoa idosa, para que seja possível elaborar estratégias de intervenção que contribuam com a melhoria e também com a manutenção da qualidade de vida. Logo, vai ser imprescindível a avaliação funcional e cognitiva, por serem fatores relevantes à compreensão do nível de autonomia e também de independência dessa pessoa idosa, o que vai contribuir significativamente com a melhoria e manutenção da capacidade para o autocuidado. Ainda existem instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar na elaboração de estratégias de intervenção para a redução dos riscos de quedas em pessoas idosas, como por exemplo a caderneta de saúde da pessoa idosa, que vai permitir o registro e também o acompanhamento das condições de saúde e dos hábitos de vida, contendo aí informações que são utilizadas, para que seja possível desenvolver um plano de cuidados capaz de interferir diretamente no bem-estar dessa população. Já para a avaliação funcional, busca-se aí verificar indícios de perda da capacidade para realizar atividades básicas e instrumentais de vida diária, e é possível utilizar instrumentos como a avaliação funcional breve, o índice de CATS, a escala de Lawton e Brody,
o índice de Pfeffer e o índice de Bartel. Já a avaliação cognitiva, ela vai buscar identificar alterações na saúde mental que comprometam o desempenho físico e social da pessoa idosa. Como instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar esse processo de avaliação, nós temos aí o mini exame do estado mental, o Montreal Cognitive Assessment e o Addenbroke's Cognitive Examination Revised. A síndrome da imobilidade refere-se a um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da limitação do movimento que está relacionada à locomoção do indivíduo no espaço, podendo gerar incapacidades, fragilidade e até mesmo a morte. Essa síndrome pode ser classificada de acordo com a sua duração, que pode ser aguda ou crônica, o seu grau de restrição, que pode ser aguda com limitação somente em determinados movimentos, ou absoluto, no caso de pessoas acamadas, e ainda pode ser classificada de acordo com o seu início, o seu aparecimento, que pode ser súbito ou progressivo. Além dessa classificação, vale destacar alguns fatores de risco que podem ser agrupados entre fatores de risco intrínsecos e fatores de risco extrínsecos que vão favorecer o aparecimento da síndrome. Os fatores de risco intrínsecos referem-se ao indivíduo. Fatores como idade, problemas psicológicos, polipatologias, polifarmácia, instabilidade postural e o medo da queda. Já os fatores extrínsecos referem-se ao ambiente. Problemas familiares, que levam à negligência e ações propositais, aspectos ambientais, hospitalização prolongada e institucionalização. Com isso, essa síndrome pode gerar inúmeras consequências, que vão desde consequências psicológicas, como exemplo a depressão, a consequências orgânicas e funcionais, que possuem grandes chances de serem irreversíveis. Como exemplo dessas consequências orgânicas e funcionais, nós podemos destacar a atrofia muscular, o descondicionamento, contraturas, deterioração articular, osteopenia, osteoporose, infecções urinárias recorrentes, a lesão por pressão, que é a alteração mais comum em pessoas submetidas a longos períodos de decúbito, dentre outras alterações. Conhecendo então as consequências da síndrome da imobilidade, deve-se ter noção da importância da prevenção, identificação precoce e o manejo eficaz da síndrome, tendo em vista que essas ações resultam na redução dos custos com o cuidado em saúde, especialmente no que diz respeito a hospitalizações repetidas e aos procedimentos invasivos. Assim, o manejo adequado da síndrome pode ser realizado evitando as consequências já citadas, com medidas de mobilização passiva, melhora da expansibilidade pulmonar, prevenção dos edemas de estase, cuidados com o funcionamento intestinal, hidratação e nutrição. Da mesma forma, conhecendo os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, é possível reverter e tratar a síndrome. É importante elaborar estratégias para a redução do risco da imobilidade, como ações educativas que permitam que tanto a pessoa idosa como seus familiares reconheçam os principais fatores de risco para a síndrome, identificando previamente a sua instalação para a tomada de decisões que são cruciais para a manutenção da saúde. Além das ações educativas, vai-se necessário a intervenção da equipe multiprofissional de saúde para a manutenção ou recuperação da mobilidade, que pode ser feito através de algumas avaliações, como a avaliação da marcha, que é feita principalmente através de um teste chamado Time Up and Go, que examina o levantar de uma cadeira de uma pessoa idosa, o seu caminhar em linha reta por aproximadamente 3 metros, virar, caminhar novamente e sentar na mesma cadeira. Esse teste avalia o risco de queda e quanto menor o tempo gasto para realizar essas atividades, melhor o desempenho e menor o risco. Além dessa avaliação, também é necessário examinar o desempenho da pessoa idosa nas atividades básicas de vida diária que são fundamentais para a vida, como tomar banho, se vestir, executar a própria higiene, conseguir se transferir da cama para a cadeira e vice-versa, ter continência, capacidade de se alimentar e também de andar. Através dessas avaliações, é possível conhecer então as limitações e os fatores de risco presentes, favorecendo a elaboração de um plano de cuidados individualizado e eficaz, considerando as particularidades de cada pessoa idosa para a promoção e a manutenção da saúde. O outro fator importante é a prática de exercícios físicos por pessoas idosas com imobilidade parcial, que demonstra ter benefícios significativos a nível físico, cognitivo e mental, especialmente quando eles são elaborados pensando nas particularidades de cada indivíduo,
uma vez que vão promover a melhora na capacidade funcional, na mobilidade, na força e extensão dos joelhos, no equilíbrio, na velocidade do processamento cognitivo, memória de trabalho, autorrelato do medo da queda e qualidade de vida da pessoa idosa no geral. Além de todas essas medidas, a adaptação ambiental na residência da pessoa idosa vai estimular a sua autonomia, através de algumas ações como a sinalização e a eliminação de barreiras arquitetônicas, como os desníveis e os degraus, a implementação de corrimões, a adaptação da altura da cama, extinguir o uso de tapetes e fixar fios soltos. Vale destacar algumas outras ações para a reabilitação da pessoa idosa que já possui a síndrome, como o estímulo à independência nas atividades, o estímulo à deambulação, reeducação postural, evitar complicações circulatórias, reduzir a dor, tratar os edemas e prevenir as lesões por pressão. Dessa forma, nós concluímos a nossa videoaula sobre 2 das 7 síndromes geriátricas e em breve serão postados novos vídeos onde abordaremos sobre as demais síndromes. Nós esperamos que tenham gostado, que curtam e que compartilhem esse vídeo e nos sigam nas nossas redes sociais que estão aqui na tela. Nós agradecemos por terem assistido até aqui.